Êxodo capítulo 29. Ordenação dos sacerdotes. E o Senhor disse a Moisés, a fim de separar Arão e os seus filhos como sacerdote para o meu serviço, faça o seguinte: pegue um touro novo e 2 carneiros sem defeito, pegue farinha de trigo e faça alguns pães com azeite e outros sem azeite, todos sem fermento. Faça também alguns pães achatados e passe azeite em cima. Ponha tudo isso numa cesta e ofereça a mim quando você fizer o sacrifício do touro novo e dos 2 carneiros. Traga Arão e os filhos dele para a entrada da tenda da minha presença e mande que eles se lavem, e depois vista Arão com as suas roupas de sacerdote, isto é, a túnica, o manto sacerdotal, as sobrepeles, o peitoral e o cinto que passa pela cintura do manto. Ponha nele a mitra e amarre nela a placa sagrada em que estão gravadas as palavras: separado para o Senhor. E em seguida ponha na cabeça dele o azeite de ungir. Traga os filhos de Arão e vista túnicas neles. Ponha faixas em volta da sua cintura e mitra na sua cabeça. E assim que você consagrará Arão e os seus filhos, e os seus descendentes deverão me servir para sempre como sacerdote. Traga também o touro novo para a frente da tenda da minha presença, e Arão e os seus filhos porão as mãos na cabeça dele. Mate o touro ali na minha presença, na entrada da tenda, e depois pegue o sangue do touro e com um dedo ponha sobre as pontas do altar e derrame o resto na base do altar. E em seguida queime no altar como oferta para mim as seguintes partes dos animais: toda a gordura que cobre os miúdos, a melhor parte do fígado, os 2 rins e a gordura que os cobre, mas queime fora do acampamento a carne do animal, o couro e as tripas. Essa é uma oferta para tirar os pecados dos sacerdotes. E depois pegue um dos carneiros, e Arão e os seus filhos porão as mãos na cabeça dele. Mate o carneiro, pegue o sangue e com ele borrife os 4 lados do altar. Corte o carneiro em pedaços, lave os miúdos e as pernas traseiras e ponha em cima da cabeça e dos outros pedaços. Queime o carneiro inteiro em cima do altar como uma oferta de alimento, e o cheiro dessa oferta me agrada. E depois pegue o outro carneiro, e Arão e os seus filhos porão as mãos na cabeça dele. Mate esse carneiro e ponha uma parte do sangue dele na ponta da orelha direita de Arão e na ponta da orelha direita dos seus filhos. E também ponha o sangue sobre o dedo polegar da mão direita deles e sobre o dedão do pé direito. E com o resto do sangue borrife os 4 lados do altar. Pegue um pouco do sangue que está no altar e o azeite de ungir, e com eles borrife Arão e as suas roupas e os seus filhos e as roupas deles. Então ele, seus filhos e as roupas de todos eles estarão separados para mim. Esse carneiro é oferecido para a ordenação do sacerdote. Retire a gordura desse carneiro, o rabo, a gordura que cobre os miúdos, e a melhor parte do fígado, os 2 rins, com a gordura que os cobre a coxa direita. E da cesta de pães sem fermento que foram oferecidos a mim, pegue um pão de cada tipo, um pão feito com azeite, outro pão sem azeite e um pão achatado. Ponha esses pães nas mãos de Arão e dos filhos dele e faça com que eles os separem para mim como oferta especial.
Depois pegue os pães das suas mãos e queime em cima do altar, como alimento oferecido a mim. O cheiro dessa oferta me agrada. Pegue o peito do carneiro e o separe para mim como oferta especial. Essa parte do animal ficará para você. E na cerimônia de ordenação de um sacerdote, o peito e a coxa do carneiro deverão ser separados para mim como oferta especial e deverão ser dados para os sacerdotes. As ofertas de paz dos israelitas serão feitas assim para sempre. O peito e a coxa do animal pertencem aos sacerdotes. Essa é a oferta do povo para mim, o Senhor. E depois da morte do sacerdote Arão, as roupas passarão para os seus filhos, e eles a usarão quando forem ordenados. O filho de Arão que ficar no lugar dele como sacerdote, e que entrar na tenda da minha presença para servir no lugar santo, deverá usar essas roupas 7 dias. E a carne do carneiro usado na ordenação de Arão e dos seus filhos deverá ser cozida no lugar sagrado. Na entrada da tenda da minha presença, eles deverão comer essa carne com o pão que ficar na cesta. E quando eles forem ordenados, comerão o que foi oferecido como sacrifício para tirar os seus pecados. Somente os sacerdotes poderão comer esse alimento, pois ele é sagrado. Por isso a carne ou pão que não forem comidos naquele mesmo dia deverão ser queimados. Não deverão ser comidos, pois são sagrados. Conforme eu mandei, faça durante 7 dias as cerimônias para ordenar Arão e os seus filhos. Cada dia ofereça um touro novo como sacrifício para conseguir o perdão dos pecados de todos. E com o sacrifício para tirar pecado, você purificará o altar e depois o ungirá a fim de torná-lo santo. Faça isso todos os dias durante 7 dias. Então o altar ficará completamente santo, e qualquer pessoa ou coisa que tocar nele sofrerá por causa do poder da santidade. As ofertas de todos os dias. E todos os dias é para sempre. Sacrifique 2 carneirinhos de 1 ano. Sacrifique um deles de manhã e outro à tarde. Junto com o primeiro carneirinho, ofereça 1 quilo de farinha de trigo misturada com 1 litro de azeite. E como oferta derrame 1 litro de vinho. E à tarde ofereça outro carneirinho e junto com ele a mesma quantidade de farinha, azeite e vinho. E como de manhã, essa é uma oferta de alimento trazida para mim, o Senhor, e o seu cheiro me agrada. Essa oferta a ser queimada deve ser oferecida para sempre na minha presença, na entrada da tenda da minha presença. Ali eu me encontrarei com o meu povo e falarei com você. Ali me encontrarei com o povo de Israel, e a minha glória fará com que esse lugar fique santo. Eu farei com que a tenda e o altar fiquem santos, e separarei Arão e os seus filhos para me servirem como sacerdote. Morarei no meio do povo de Israel e serei o Deus deles. Eles ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus que os tirou do Egito para morar entre eles. Eu sou o Senhor, o Deus deles.